E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O Porto de Santos, o maior do país, não é mais capaz de absorver a demanda, segundo especialistas. Como você viu esta semana aqui no Conexão Porto Indústria, audiências públicas já são realizadas para planejar a construção do mega terminal Tecon Santos 10, que deve aumentar em 50% a capacidade de operação. Quase 500 mil de contêineres movimentados num único mês. A média, divulgada essa semana, foi recorde para fevereiro no Porto de Santos. Grande parte das operações foi feita nesse terminal, um dos maiores da América Latina. Apesar da marca histórica, os operadores portuários afirmam que muita carga ficou na fila para sair do Brasil. Em 2022, a nossa capacidade já estava esgotada. Então, você continua movimentando, sim, você roda na ineficiência, você roda a preços mais caros e, principalmente, a parte que você poderia crescer a mais, ela é contida. É o que a gente chama de demanda reprimida. Quanto tempo de demanda reprimida? Eu não sei, porque eu não estou crescendo mais. Aí alguém manipula os dados. Nos últimos 3 anos você cresceu 1%, claro. Não posso crescer mais. E se eu abrisse capacidade, como tinha sido planejado anteriormente, eu podia estar crescendo 10%, 12%. O exportador, ele não investe na sua fabricação se ele não souber que o custo do produto dele e se a logística vai funcionar para ele. Ele fica guardando dinheiro no banco, porque os juros estão favoráveis. Então nós não estamos. Só tem um jeito de baixar o juro, é botar isso na parte produtiva. Produz, empresa, isso tudo é uma bola de neve. Não é só Porto, é uma combinação. A gente não vê um país avançado que não invista em infraestrutura. Quer ver um exemplo? Você vai nos Estados Unidos, você faz uma estrada nova, 4 lanes de um lado, 4 do outro para vir. Você vai no Brasil, faz uma estrada nova, uma mão para ir, outra mão para voltar. A maior estrada brasileira, BR-101, tem 2 vias para ir, 2 vias para voltar do norte ao sul. Eduardo representa os exportadores de café. Segundo ele, o ano começou com 6 milhões de reais de prejuízos para o setor só por causa dos atrasos para o embarque. Nós vimos no ano passado que o crescimento das exportações de café, que foi em 28%, somado a outras cargas que também cresceram, açúcar, algodão, carne e celulose, mostrou o esgotamento dessa infraestrutura. E, infelizmente, é um cenário que a gente já vinha alertando há um certo tempo sobre essa dificuldade, as cargas cresceram e hoje nós temos a necessidade de ter avanços no tema da infraestrutura. Se você tem carga ficando para trás, exportadores reclamando que não conseguem embarcar suas cargas, eu acho que esse colapso ele já está aí, ele já é presente. Ele não vai acontecer, ele já está acontecendo, né? Você tem níveis de ocupação, de berço, de pátio, já estourou todos os limites, já foi para lá de 90%. Quer dizer, você começa com 85%, mais ou menos, você começa a degradar, o serviço já está degradado, a qualidade do serviço já está degradada. Então, você já tem um colapso. Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, tá, Fernanda? Já estamos no colapso. E isso reverbera no Brasil inteiro, porque os navios, eles escalam os portos, né? Você quebra o sistema do Brasil inteiro. Isso é muito ruim. Aqui nesta área do cais vai ser construído um novo terminal que deve aumentar em 50% a capacidade de operação do Porto de Santos. Será o maior leilão portuário já feito no Brasil. Um dos desafios é organizar a chegada dos caminhões até aqui. O novo terminal terá capacidade para movimentar 3 milhões e 500 mil contêineres em um ano. Serão pelo menos 4 mil caminhões a mais circulando no Porto de Santos por dia. Coloca Santos numa condição de um porto com mais estrutura para receber a carga. Mas para essa carga chegar via terrestre nesse mesmo terminal, a gente precisa melhorar os acessos. Ou seja, ter condições para que todo esse insumo, todos esses produtos que chegam nos terminais possam chegar de maneira adequada, senão eles travam toda a operação, não só desse terminal, como todos os outros. Hoje, os principais problemas, então, que pode causar o atraso, quais são? São vários, né? São diferentes, né? A gente tem alguns desafios, alguns de causas naturais, por exemplo, como neblina, que pode parar uma operação, eventuais acidentes no sistema Anchieta Imigrantes também podem causar. Às vezes, existe um uso indevido, alguém que chega antes da sua janela aqui no porto e acaba parando na cidade, utilizando um espaço público como se fosse um terminal dentro daquele contêiner no caminhão, mas os acessos, de fato,
fato, são aqueles que mais impactam o nosso desafio portuário. Ou seja, se a gente puder elencar o maior desafio que nós temos, sem dúvida nenhuma, é o acesso à região portuária. A previsão é que o megaterminal entre em operação daqui a pelo menos 6 anos. A pergunta que nós sempre fazemos é: o que fazemos até 2031? Paramos de produzir ou paramos de exportar? Porque, infelizmente, as cargas continuarão crescendo, os espaços continuarão sendo os mesmos e nós precisamos de uma urgência, de uma celeridade nesses processos para que a capacidade ofertada às cargas de container sejam disponível o mais rápido possível, para evitar esses prejuízos e a perda desses embarques que reduzem o menor repasse do preço FOB da exportação para o produtor. E agora acompanhe os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Na segunda-feira, membros da Frente Parlamentar e do IBI realizaram a reunião ordinária do Comitê Temático 08, que discute a navegação de longo curso e cabotagem. Os debates permearam assuntos que afetam diretamente o setor de navegação brasileira. Inicialmente, os participantes lamentaram a constante demora do governo em publicar o decreto regulamentador do BR do Mar, principal programa de fomento ao setor de cabotagem brasileira. Também foram discutidas ações para fomentar e aumentar a realização de dragagem no Amazonas. A ideia é buscar parlamentares da região e que pertençam à frente para ajudar na busca de manutenção de dragagens. Uma terceira e alarmante questão, abordada pelos membros do comitê, trata da estratégia para atuação na busca de melhorar a oferta de capacitação de marítimos por parte da Marinha do Brasil, ao entendimento de que atualmente a política de pleno emprego adotada pela Marinha acaba por estabelecer falta de navegadores qualificados ao setor. Na terça-feira, membros da Frente e do IBI participaram da audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal para debater os impactos da mudança de tarifas das cargas em trânsito para o terminal aéreo de cargas do aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, em Joinville, Santa Catarina. Na ocasião, o membro da Frente Parlamentar, o senador Espiridião Amin, cobrou medidas da ANAC e do governo contra a decisão unilateral dos aeroportos de Guarulhos e de Viracopos, em Campinas, de modificar enquadramento jurídico da cobrança de tarifas de remoção e capatazia sobre cargas importadas e as destinadas à exportação em trânsito, restringindo o acesso do transporte de cargas para a cidade de Joinville. Os impactos alcançam um aumento de aproximadamente 624,37% no custo de remoção de carga entre terminais de carga ou TECAs no período de 24 horas e surpreendentes 3.405,51% em remoção nos primeiros 4 dias. Na quarta-feira, membros da Frente Parlamentar e do IBI estiveram presentes na eleição do deputado Maurício Neves como presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A votação foi realizada na quarta-feira e contou com 17 votantes, sendo um deles em branco. O mandato do parlamentar será de 1 ano. A Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos classifica como prioritárias a Comissão de Viação e Transportes e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, embora também atue em outras comissões consideradas estratégicas, como a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Minas e Energia, a Comissão de Trabalho, a de Finanças e Tributação e a de Turismo. Também na quarta-feira foi ao ar mais um Infracast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. O convidado desta semana é o vice-presidente institucional da Frente, o deputado federal Flávio Nogueira. Em um bate-papo descontraído, mas carregado de informações, Flávio Nogueira falou sobre sua biografia, trajetória como médico cirurgião, bem como a longa vida política à frente dos interesses do Brasil e do Piauí. Falou ainda sobre gargalos do setor de infraestrutura de transportes, salientando algumas das dívidas históricas que o país tem com os setores ferroviários e hidroviários. O episódio completo está disponível no canal da Frente Parlamentar no YouTube.
E o Conexão Porto Indústria volta na segunda-feira, 19h30 da noite.